Quer saber o que é ócito e oogênese, o que é folículo e foliculogênese, como funcionam esses processos e como funciona a ovulação e luteogênese? Então vamos lá, falar sobre oogênese e foliculogênese. Os processos de oogênese e foliculogênese ocorrem nos ovários das fêmeas e, se tudo der certo, resultarão na ovulação e captação do ócito pela tuba uterina, para que ocorra a fecundação e a geração de uma nova vida. E o que é ócito? Ovócito, óvulo ou ócito, como preferir, é o gameta feminino. Grudadinho nele temos a zona pelúcida, que circunda o ócito externamente, protegendo-o. E o que é oogênese? Bom, ou significa ócito e gênese, desenvolvimento. Ou seja, oogênese é a formação e desenvolvimento dos ócitos. A oogênese inicia no período intrauterino e termina após a puberdade. It's really over. Na fase intrauterina, as células germinativas primordiais aumentam em número e passam por sucessivas mitoses, originando as oogônias. Nas oogônias, ocorre aumento do citoplasma, acúmulo de substâncias nutritivas e início da meiose 1, tornando-se o ócito primário. Esse ócito primário é 2N e estaciona na meiose 1, mais especificamente na fase de prófase 1, ficando em quiescência bem paradinho até a puberdade. Em teoria, ao nascimento, a fêmea não possui mais oogônias, pois elas já se diferenciaram e os ovários estão repletos de ócitos primários, com um número pré-determinado. Mas estudos sugerem que não é bem assim. E, atualmente, acredita-se que existe uma população de oogônias que mantém a capacidade mitótica. Mas isso não é assunto para aprofundarmos hoje. Não! Na fase após-puberdade, o ócito primário completa a meiose 1, que é chamada de reducional. Este ócito libera o primeiro corpúsculo polar e torna-se o ócito secundário, que agora apresenta um número de cromossomos igual a N. O ócito secundário estaciona na meiose 2, mais especificamente na metáfase 2, até que ocorra a ovulação. Após a ovulação, a tuba uterina vai captar o ócito secundário e, partindo do princípio que ocorra a fecundação, ocorrerá junto o término da oogênese. Caso ocorra a fecundação, ocorre término da meiose 2, que é chamada de equacional. Neste momento, também ocorre a liberação do segundo corpúsculo polar. Ou seja, o término da oogênese ocorre somente quando há fecundação. Isso ocorre na minoria da população celular. Se não houver fecundação, o ócito secundário não termina a oogênese e inicia o processo de degeneração, o que acontece com a maioria das células. A cada ciclo estral, teremos uma população celular que entrará nesse processo, que é tipo uma corrida maluca para chegar no destino final, que é a ovulação. Na vaca, por exemplo, a cada ciclo estral temos cerca de 30 ócitos primários que serão reestimulados a continuar a meiose 1. Nessa espécie, somente um ócito chegará até a fase de ócito secundário e ovulação. Todo o restante vai entrar em atresia. Uma outra informação importante é que a oogênese inicia na vida intrauterina
e termina somente após a puberdade. Ou seja, se temos uma vaca com 5 anos de idade, temos um ócito primário paralisado na meiose 1 também por 5 anos. Isso significa que quanto mais a idade da fêmea aumenta, mais velhos serão os oócitos, o que pode favorecer a ocorrência de alterações reprodutivas. Bom, já vimos o que é oócito. Vamos avançar um pouquinho e ver o que é folículo? O folículo é o oócito mais camadas de células foliculares, especialmente as células da granulosa e da teca. As células da granulosa circundam externamente a zona pelúcida, secretam estradiol, formam o cúmulo zoóforos, que é a ponte entre o ócito e as células da teca, e também formam a corona radiata, que atua na proteção, circundando o ócito. As células da teca circundam externamente as células da granulosa e são divididas em teca interna, que secreta testosterona e líquido do antro folicular, e a teca externa, que contém a vascularização. E para que serve o folículo? O folículo tem como funções atuar na nutrição, crescimento e maturação do ócito, que é a oogênese, produção de hormônios, que é a estereodogênese, e proporcionar um ambiente para a formação do corpo lúteo. O ócito e o folículo são duas estruturas separadas, mas que desenvolvem-se de forma conjunta e estão sempre unidinhos. É como se fosse um casal apaixonado. Cada um tem sua vida, mas eles vivem o tempo todo grudadinhos. Bom, e o que é foliculogênese? Essa é fácil e vocês já sabem. A foliculogênese é a sucessão do desenvolvimento do folículo, desde o início da oogênese até a sua ruptura no momento da ovulação. E quais são as fases da foliculogênese? Temos a fase pré-antral e a fase antral. A fase pré-antral, como o próprio nome sugere, é prévia à formação do antro folicular. Nessa fase, a dependência parcial dos hormônios FSH e LH, e é quando ocorre o maior crescimento folicular. Os folículos podem ser primordiais, primários ou secundários. O folículo primordial contém o ócito primário, 2N. Tem também uma camada de células da granulosa simples pavimentosa. Pavimento lembra o quê? Asfalto. Ou seja, são células bem achatadinhas. O folículo primordial está presente desde os primórdios, ou seja, desde a vida intrauterina. E esta é a principal população no ovário da fêmea ao nascimento. O folículo primário vai apresentar um aumento gradual nas camadas de células da granulosa, que vão ficando em estilo mais cúbico, tipo uma deposição de tijolinhos. Esta camada de células ainda não produz níveis hormonais significativos. Já no folículo secundário, teremos a zona pelúcida bem demarcada, sempre envolvendo externamente o ócito. Além disso, temos aumento nas camadas de células da granulosa, produção de estrógeno, formação de teca interna e externa, produção de testosterona e começa a formação do antro folicular. Já na fase antral é quando ocorre a maturação folicular, que é sim dependente de FSH e LH. Nessa fase, o folículo terciário contém o ócito secundário, que é N, ou seja, o ócito já completou a meiose 1 e agora está estacionado na meiose 2. Agora sim, esse ócito
evoluiu. O antro folicular também está bem desenvolvido, cheio de líquidos, resultado da atividade secretora das células foliculares. Lembrando que o ócito não está solto, boiando nesse líquido, e sim ligado ao folículo pelo cúmulo zoóforos, até o momento da ovulação. Além disso, ele segue sendo protegido externamente pela zona pelúcida e, mais externamente ainda, pela corona radiata. O folículo é considerado pré-ovulatório e está pronto para ovular. Lembrando que após ovulação, o ócito permanece circundado, protegidinho pela zona pelúcida e também pela corona radiata. Os corpúsculos polares permanecem no interior da barreira glicoproteica, que é a zona pelúcida. Durante a ovulação, teremos a ruptura do folículo terciário, liberação do ócito secundário, que será captado pela tuba uterina. O antro folicular será preenchido inicialmente por sangue. Na sequência, as células da granulosa e da teca vão diferenciar-se e dar lugar às células luteais, formando o corpo lúteo. Este corpo lúteo é uma glândula temporária que secreta progesterona. Se durante o período de reconhecimento materno da gestação não houver sinalização da presença do embrião, o útero secretará prostaglandina, que fará a lise do corpo lúteo, cessando a produção de progesterona e, consequentemente, iniciando um novo ciclo estral. O corpo lúteo virará corpo albicans, que é semelhante a uma cicatriz. Estamos nos encaminhando para o final. Vimos aqui que o oócito é o gameta feminino, que o folículo é o oócito mais camadas de células foliculares, que a ogênese e a foliculogênese têm um relacionamento sério, sendo que o crescimento e desenvolvimento do ócito e folículo ocorrem bem juntinhos, que a ovulação é a ruptura do folículo com liberação do ócito, e que no lugar do antigo folículo será formado o corpo lúteo. Obrigada por assistir! E até a próxima!